Seja bem-vindo! Esta semana o Engenharia no Minuto desafiou a aproveitar as maravilhas da ciência, começando desde logo pelo ambiente. Nesta matéria, todos nós temos uma palavra a dizer. As alterações climáticas associadas aos ciclos de variação da temperatura terrestre modificam os ambientes em que vivem os seres vivos, levando ao desaparecimento de uns e à vinda de outros, com influência direta na biodiversidade, nos avanços e recuos dos oceanos, na ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos e também na saúde humana. Para além das transformações naturais que os ciclos de aquecimento e arrefecimento provocam, o homem tem vindo a contribuir para a libertação de gases com efeito estufa, sobretudo os armazenados nos combustíveis fósseis, que também potenciam o aquecimento. A pegada de carbono é um indicador que serve para as pessoas entenderem a evolução destas emissões, medindo, assim, este nosso impacto no meio ambiente. Existem variadas definições aplicáveis a indivíduos, instituições, regiões ou países. O comportamento de cada um de nós, em casa e fora dela, por exemplo, reduzindo os consumos de energia elétrica ou evitando os transportes individuais, contribuirá certamente para diminuir a nossa pegada de carbono. E é com este alerta para a nossa consciência ambiental que partimos para uma nova área. Os materiais compósitos estão por toda a parte e de certeza que já lhe passaram pelas mãos. De forma simples, podemos definir os materiais compósitos como materiais formados por dois ou mais componentes e cujas propriedades mecânicas são superiores às de cada componente isoladamente. A ideia de usar fibras como elemento reforçador do material remonta ao tempo dos egípcios, dos incas e dos maias, que reduziam a fragilidade dos tijolos e da louça juntando-lhes fibras naturais. No entanto, é na segunda metade do século XX que se afirma a importância destes materiais, com o aparecimento dos compósitos artificiais à base de fibra de vidro e fibra de carbono, com resinas termoendurecíveis. Hoje encontramos materiais compósitos em capacetes, em estruturas de autocarro, de aviões, de estruturas aeroespaciais, garrafas de gás, bicicletas, pranchas de surf e até mesmo em pontes, entre muitas outras aplicações. São um permanente desafio à imaginação. Imaginação é sem dúvida uma palavra de ordem na engenharia. Como exemplo, veja o tema seguinte, onde comparamos gigabytes a folhas de papel. Hoje em dia temos à mão enormes quantidades de informação armazenada em vários equipamentos que transportamos no bolso. Os leitores de MP3, os telemóveis ou as máquinas fotográficas usam circuitos eletrónicos na forma de cartões de memória ou pens USB com capacidade para guardar quantidades muito grandes de dados num espaço muito reduzido. Geralmente traduzimos a capacidade dessas memórias nos minutos de música ou no número de fotografias que podemos lá colocar. No entanto, talvez poucos tenham pensado no que representa ter no bolso uma dessas memórias com uma forma básica de informação como é o texto. Por exemplo, um cartão microSD de 8 GB tem capacidade para armazenar o equivalente a cerca de 8.000 milhões de caracteres. Como uma folha A4 cheia de texto pode conter cerca de 2.000 caracteres, isso daria 2 milhões de folhas impressas nos dois lados. Todo este papel empilhado daria uma torre com mais de 200 metros de altura e 10 toneladas de peso. E tudo isto cabe num espaço tão pequeno que, se o circuito eletrónico for ampliado para o tamanho de um campo de futebol, cada um dos caracteres ocuparia apenas um espaço com cerca de 1 mm por 1 mm. Como ciência versátil que é, a engenharia estende-se a diversas áreas, até às menos previsíveis, como a música. A guitarra elétrica é um instrumento musical nascido no século XX, que se tornou muito popular, sobretudo na música rock. Tal como numa guitarra clássica, ou violão, o instrumentista faz vibrar um conjunto de cordas, calcando-as em simultâneo sobre os trastos para selecionar a frequência de vibração e, consequentemente, os sons produzidos. Sob as cordas existem os chamados pickups, responsáveis por gerar sinais elétricos a partir das vibrações das cordas. São constituídos por um conjunto de ímãs permanentes, onde, em volta, existe um enrolamento de fio elétrico fino. Os ímãs geram um campo magnético que é perturbado pela vibração das cordas, feitas de aço. E assim se forma uma corrente elétrica a circular no enrolamento. Os sinais elétricos são de baixa potência, daí terem que ser amplificados. Além de aumentar a imensa potência, os amplificadores introduzem uma série de efeitos sobre o seu formato. São então as imensas combinações destes efeitos que produzem os diferentes sons que caracterizam a guitarra elétrica. Hoje encerramos com um tema ligado à saúde.
Na hora de fazer o diagnóstico, a engenharia ajuda os médicos a detectar doenças como o cancro da mama. O sistema computacional para diagnóstico médico recorre à informação de um computador, dando uma outra opinião, para auxiliar o médico na interpretação de informação muito diversa, em particular de imagens, com o objetivo de melhorar a qualidade do diagnóstico. As opções de utilização do computador como instrumento de apoio ao diagnóstico têm evoluído e tornam-se cada vez mais precisas e eficientes, propondo ao médico que observe com detalhe as regiões suspeitas, medindo parâmetros de difícil obtenção manual e gerando indicadores de malignidade. Há várias histórias de sucesso do diagnóstico assistido por computador, em particular na detecção precoce do cancro da mama, na detecção de nódulos pulmonares, no cancro coloretal e outros domínios, como no rastreio da retinopatia diabética. No futuro, espera-se combinar cada vez com maior perfeição a frenética e incansável atividade do computador com a inteligência e experiência humana do médico. É o ponto final no Engenharia no Minuto. Na próxima semana tem mais uma mão cheia de exemplos que cruzam áreas inovadoras. Espero por si.